Seu sobrinho mais velho quebrou os dentes da frente na escola e agora é um recluso. Eu esperava ter uma atualização melhor para todos após as férias, mas as coisas não melhoraram muito. Eles começaram, e depois desceram novamente. Demorou um pouco, mas agora está tudo mais ou menos bem. Não postei antes porque achei melhor esperar. Escrevi a maior parte disso meses atrás, mas decidi esperar um pouco mais para ver se a situação melhoraria. Mas então eu esperei muito tempo e simplesmente esqueci até recentemente. Então aqui está a atualização final da Cobra do Diabo que tentou seus sobrinhos com um galpão cheio de latas. Eu faria uma recapitulação, mas há muito maldito para isso. Portanto, se você quiser saber o resto, terá que voltar e ler. Para começar este post, no ano passado, minha irmã e BIL foram para o dia de ação de graças na casa dos pais de BIL, em vez de com meus pais. Meu sobrinho mais velho não estava exatamente em seu melhor comportamento lá também. Mas ele não causou nenhum problema. Pelo menos, foi o que eles disseram a todos. Minha irmã e BIL também tiveram uma longa conversa com nossos pais sobre como excluir meu sobrinho não ajudaria em seu estado mental no momento. E também os apoiei nisso porque, do jeito que as coisas estavam indo, tudo que meu sobrinho sentiria seria ódio. Então meus pais cederam e deixaram que ele viesse na véspera de Natal. Claro que dei um presente para ele. Mas porque eu queria ajudá-lo a melhorar mentalmente, no início de dezembro, saí e comprei para ele uma mountain bike verde metálica usada na loja de segunda mão local. Deu um pouco de trabalho, mas foi uma excelente compra por $30. Também soube que, como sua mochila boa foi roubada, ele estava usando uma velha que pertencia a um de seus irmãos. Então peguei um usado na mesma loja de segunda mão por cerca de $5. Arrumei a bicicleta e lavei a mochila, e quando apresentei as duas a ele em um domingo, ele pareceu completamente chocado por eu ter dado qualquer coisa a ele. E também o deixou muito estranho. Mas ele pegou os dois com um olhar que dizia obrigado e começou a usá-los imediatamente para ir e voltar da escola, como fazia com sua velha bicicleta e mochila. Minha irmã e BIL também ficaram muito chocados por eu ter dado presentes a ele, muito menos substituir as que foram roubadas quando ele fugiu depois da casa com ela. Mas os presentes tiveram o efeito que eu esperava. Eu não era mais o objeto de sua raiva. Ele realmente estava procurando qualquer desculpa para me fazer parecer a cobra vil que arruinou sua vida. Mas eu não sou. A próxima vez que o vi, foi na festa de Natal da família. E enquanto estava lá, minha irmã e BIL fizeram se desculpar por colocar toda a sua raiva em mim. Eles pairavam sobre ele como sombras enquanto ele falava comigo. Disseram-lhe para me olhar nos olhos repetidamente. E em seu pedido de desculpas, ele admitiu que não foi minha culpa que ele foi preso. Ele me incentivou, roubou de mim e danificou minha propriedade. E ele não fará isso de novo. Apertamos as mãos e ele não causou nenhum problema na festa. Mas seus pais foram como suas sombras durante toda a noite. Eles não o deixaram sozinho. Eles poderiam muito bem tê-lo na coleira. Foi estranho, mas posso entender o porquê. Eles colocaram muito em risco apenas para que ele pudesse vir para o Natal. No ano novo, porém, as coisas despencaram. Meu sobrinho mais velho roubou uma garrafa de champanhe de seus pais e bebeu tudo rápido enquanto estava trancado no banheiro antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele havia pedido um gole antes e foi informado de que era muito jovem. Então ele roubou uma das garrafas e bebeu. Não sabíamos disso até então, mas aparentemente ele estava roubando álcool por algum tempo antes de sua primeira prisão. E ele mantinha o estoque escondido em algum lugar que se esgotava lentamente enquanto ele tocava aos poucos, e até vendia parte para outras crianças da vizinhança. Ele não se meteu em grandes problemas. Acabei de ser mandado para o quarto dele para passar a noite depois que ele disse que roubou a bebida porque estava realmente desejando, e era ano novo. Seus irmãos admitiram aos pais sobre seu esconderijo e mostraram a eles onde estava escondido. Era uma banheira de plástico no forro embaixo da casa. Quando confrontados sobre como conseguiram todo o álcool, meus dois sobrinhos mais novos admitiram ter seguido o exemplo do irmão e roubado apenas uma cerveja de cada vez, ou despejado um pouco de álcool de sua garrafa original em outra garrafa pouco a pouco. E então a maior bomba. Eles estavam entrando na casa de outras pessoas e fazendo a mesma coisa por toda a vizinhança. O jeito deles de invadir era procurar portas e janelas destrancadas, nada de casas com cachorros porque eles latiam, e o mais novo entrava rastejando pelas janelas porque era o menor. E então ele destrancava as portas para deixar o irmão entrar. Eles faziam questão de não roubar nada grande de dentro das casas, para que pudessem voltar várias vezes. Mas depois que eles foram presos no ano passado, eles perceberam que não gostavam mais de ser ladrões. E estavam apenas seguindo o exemplo do irmão, como haviam dito antes. Claro que as crianças estavam em apuros por não admitir nada disso até então. E apesar de tentar manter isso em segredo, a notícia ainda se espalhou de alguma forma. Isso confirmou algumas das suspeitas dos vizinhos. Considerando quão bons meus sobrinhos eram como ladrões de gato, você pensaria que eles teriam sido mais cuidadosos com as câmeras. Ou talvez eles apenas imaginassem que o velho tio Ian nunca conseguiria câmeras. Mas depois que meus sobrinhos foram denunciados como ladrões, alguns vizinhos meus e de minha irmã também conseguiram câmeras. A punição por admitir como eles roubaram coisas foi menor para meus sobrinhos. Foi meio redundante para o mais velho porque ele ainda está com problemas por estar em liberdade condicional e outros enfeites. E ele não tentou roubar mais nada até pegar a garrafa de champanhe.
Meu BIL começou a dar-lhe muita goma de menta para mastigar para ajudar com seus desejos, porque era o que ele usava para ajudar a reduzir o consumo de álcool. E meio que ajudou. BIL também começou a manter toda a sua bebida trancada em uma geladeira com cadeado na garagem. Ele suspeita que seu filho tentou entrar nele uma vez. Deixando tudo isso de lado, as coisas não pareciam tão ruins até que meu sobrinho mais velho brigou na escola em fevereiro. Disseram-me que não foi ele quem começou. Mas outro garoto perseguiu até que eles começaram a balançar os punhos. Ele teve seus 2 dentes da frente arrancados pelo valentão quando teve seu rosto batido em um armário. Acabou havendo uma razão para esse ataque. Meus sobrinhos mais novos me contaram que seu irmão mais velho tinha vários alvos para perseguir na escola antes de ser preso. Ele era aparentemente o típico valentão que as pessoas imaginam quando pensam em um. Ele roubava coisas de outras crianças, mirava nos pequenos e fracos, batia neles quando ninguém estava olhando e, em mais de uma ocasião, usou uma pequena faca para furar pneus de bicicleta. Bem, o irmão mais velho de uma criança que ele havia escolhido anteriormente foi atrás dele. E aquele garoto bagunçou ele. Ambos os dentes superiores da frente foram arrancados e seu nariz quebrado. Ele teve que ser levado para o hospital, e um cirurgião oral de emergência teve que colocar seus dentes de volta. O que também exigiu aparelhos especiais para mantê-los no lugar. Seu nariz também teve que ser reajustado e ele foi colocado em um colar cervical. O pobre menino não queria ser visto por ninguém por meses. Ninguém apresentou queixa. Acredite em mim, já perguntei muitas vezes por que não. Mas os pais da outra criança pagaram pelo menos metade do custo dos tratamentos do meu sobrinho para os dentes e o nariz através do seguro. Isso é o que eles me disseram de qualquer maneira. O seguro de saúde da minha irmã e do BIL era péssimo para cobrir o resto, e eles tinham um copagamento alto. Eles não se deram ao trabalho de registrar nada porque não queriam estar no tribunal novamente, e os outros pais só pagaram tanto quanto eles porque não queriam ser processados. Eu contribuí um pouco para o custo também. Eu ainda tinha os $500 que eles me deram em dinheiro depois que os processei e decidi devolvê-los para ajudar a aliviar um pouco o custo. Eles não vão me dizer quanto custou para consertar o nariz do meu sobrinho e colocar 2 dentes da frente. Quando vi meu sobrinho após o incidente, seu rosto estava bagunçado e seus dentes da frente estavam presos no lugar. Ele se recusou a voltar para a escola e fez todas as aulas restantes online com um laptop fornecido pela escola. O menino que o espancou, segundo me disseram, recebeu nada mais do que uma suspensão de 2 semanas. Não vou negar que fiquei chateado. Mas, ao mesmo tempo, sei que isso só aconteceu porque eu era um valentão com outras crianças. O que vai, ainda eventualmente volta. Estamos no verão agora, e meu sobrinho mais velho ainda é recluso a maior parte do tempo. Ele sai andando de bicicleta sozinho por 1 ou 2 horas. Mas, fora isso, ele geralmente fica sozinho em seu quarto. Houve conversas de minha irmã e BIL sobre se mudar para mais perto de seus pais depois que a liberdade condicional de seu filho terminar. E eu não os culpo. Praticamente toda a vizinhança os odeia agora. Então eles querem sair assim que puderem pagar. O que, infelizmente, pode levar mais 1 ano ou apenas 2. Tenho passado mais tempo com meus 2 sobrinhos mais novos. E eles estão fazendo muito melhor agora. Eles são mais respeitosos e foram autorizados a voltar para minha casa. Nada desapareceu e gosto de passar o tempo com eles assistindo filmes e jogando. Eles se tornaram bons garotos novamente. E eles estão tentando compensar seus erros. Nas raras ocasiões em que vejo meu sobrinho mais velho, ele não é mais frio comigo. Ele até me trouxe sua bicicleta para reparos uma vez. Mas ele é um menino de poucas palavras agora. Quase estoicamente silencioso nos dias de hoje. Eu sei que quando ele tiver 18 anos, ele quer estar longe daqui. Sugerimos escola de comércio. E ele não é contra a ideia. Além disso, tenho feito o possível para não passar dos limites como tio. Então é isso. Depois de todo esse tempo, posso não ter mais nada aqui para escrever aqui. Bom dia, pessoal. Esse foi o fim dessa trama. O que você faria se estivesse no lugar da moça? Diga nos comentários.